CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, de PPRA, de PCMSO e outras coisas mais. Então é muito importante a questão de você saber a diferença de saúde do trabalhador e segurança e medicina do trabalho. Já a saúde do trabalhador, ela tem uma visão mais ampla. Eu sempre faço essa brincadeira aqui, sempre pergunto, né? Pergunto sempre a Tatiana ou quem está próximo de mim. Um flanelinha, tá? Ele é um trabalhador, uma profissional do sexo, ela é uma trabalhadora, sim ou não? Então, aí você vê a definição do que é trabalho. Trabalho é a troca, tá certo? Da sua força de trabalho, da sua capacidade laborativa, em troca de um salário, tá? Ou alguma coisa. Então, tudo isso é trabalho. Flanelinha trabalho é um profissional do sexo. Tanto é trabalho que já tem o CBO dela, o Código Brasileiro de Operações, tá certo? Então, saúde do trabalhador, ela se preocupa no âmbito geral. Trabalhador empregado, desempregado, tá? CLT ou não, doméstico, todos os tipos de trabalhadores. Ela visa um todo, tá? Ela visa o trabalho como um todo. Vamos lá, Billy. Conceito de segurança do trabalho. Segurança do trabalho é um conjunto de recursos empregados para prevenir acidentes e manter o bem-estar físico e mental dos trabalhadores, tá? Então, segurança do trabalho é um conjunto de recursos empregados para prevenir acidentes e manter o bem-estar físico e mental dos trabalhadores. Eis aí a definição básica da segurança do trabalho. Eu costumo sempre falar, segurança do trabalho, grosseiramente falando, ela é responsável pelo trabalhador sair sã de casa e retornar sã, certo? Então ela é um conjunto de recursos que visa essa manutenção da integridade física do trabalhador, tá? Ela visa uma manutenção, tá? Periódica. Então costumo sempre falar, a segurança ela vive em constante auditoria, tem que estar tendo melhoria contínua. Nunca se contente com a mesma coisa, né? Eu sempre faço essa citação, que quando você se formar, sempre procure, tá? Eu sempre trabalhei assim quando eu era técnico em segurança do trabalho, então sempre procure convidar colegas seus para visitar o seu ambiente de trabalho, porque você, com o tempo trabalhando, você vai criar uma certa rotina. Aquilo dali para você pode ser uma aberração na área de segurança, mas se torna uma rotina. E você levando um colega de trabalho diferente, a coisa vai mudar, tá certo? A coisa vai mudar com certeza. Então, o técnico de segurança do trabalho, ele tem que ter o feeling. Ele tem que, eu costumo sempre falar, ele tem que sentir o cheiro da coisa errada. Viu a coisa errada, ele já tem que ir lá em cima. Aí com o tempo você vai aprender e vai captar como um técnico deve se comportar no decorrer, no dia a dia, tá? Do seu trabalho. Então vamos lá, beleza? A redução dos índices de acidentes, basicamente, ela vai passar por 3 fatores. Quais fatores são esses? A legislação. Sempre digo, a legislação brasileira é uma das mais complexas e completas. Só basta ser seguida à risca. A legislação, ela tem que ter a ajuda da educação continuada, não só os treinamentos que são dados na empresa, mas também a educação no colégio. Eu sempre defendo que no primeiro grau menor, né, no ensino médio, deveria ser colocado noções de saúde do trabalhador, porque nossas crianças, nossos alunos de hoje, são os trabalhadores de amanhã. Então é importante eles crescerem sabendo o que é segurança, sabendo que o pai dele vai trabalhar, e se não for a segurança, se não for a prevenção, né, que nós temos que ter no nosso dia a dia, esse pai pode não voltar para casa. Então nós, através da educação continuada, não só nos treinamentos ministrados nas empresas, que é função da segurança do trabalho, mas também dentro das escolas é interessante que tenha essa educação. E aliada a tudo isso aí, nós temos a fiscalização. Hoje, a segurança do trabalhador é fiscalizada pela SRTE, Superintendência Regional de Trabalho e Emprego, o antigo Ministério do Trabalho, a antiga DRT, ao qual vai carimbar sua carteirinha quando você se formar, para você ter o seu registro de técnico de segurança do trabalho. Certo? Seguindo aí, vamos lá, beleza.
a sistemática legal da segurança do trabalho. Tá? A sistemática legal, ou seja, a legislação da política de segurança do trabalho e saúde ocupacional no Brasil obedece uma hierarquia. O que é que vem primeiro? Não se pode falar em lei sem cogitar a Constituição Federal. Se você fizer uma lei que não bater com os princípios da Constituição Federal, vai ser o quê? A primeira coisa que os legisladores vão falar, inconstitucional. Eu não posso colocar uma norma de segurança que não bata com o que está regido na Constituição Federal. E ela diz, nos seus primeiros parâmetros, nos seus primeiros escritas na parte de segurança, diz segurança, tá, do trabalhador é um direito de todos. A saúde também é um direito de todos e é obrigação do Estado. Então ela deixa bem claro isso aí. Em cima disso que são escritos e elaboradas as normas e leis. Então vamos lá, beleza? Consolidação das leis trabalhistas, a CLT também rege, tem um capítulo que fala, o capítulo 5, fala só de segurança e saúde do trabalhador. Portaria 3214 de 1978, que fala das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego. Essa portaria, ela foi instituída em 1978 e não para de receber reformulações. Tanto que eu já falei a você que nós estamos na NR34, tá? Nós estamos na NR34. Seguindo, falando um pouquinho da Constituição de 1988, vamos lá, Bíblia, uma Constituição que em alguns pontos, em alguns tópicos, ela já está ultrapassada. Você tem aí, o artigo 7º diz, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, redução dos riscos inerentes ao trabalhador, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Isso aí atrela a questão das normas na área de segurança, tá? Então, fatores como estes ainda continuam ocorrendo. Por quê? Porque fatos como esse, você vê aí um acidente na mão, uma queimadura de terceiro grau, segundo, terceiro grau, você vê aí um corpo estranho nos olhos, tudo isso fruto de acidente de trabalho. Mas por que o Brasil é uma legislação tão completa? Porque ainda continua a existir. Porque as nossas leis, apesar de serem completas, elas têm que ser seguidas à risca. Tá? Se não for seguida, a coisa complica. Certo? Então, ela tem que ser seguida à risca, taco a taco, como diz a história. Ok? Então, alguns conceitos na área de segurança básica. Alguns conceitos básicos. Você tem aí conceito de risco e perigo. Vamos lá, Bíblia, coloca aí. Risco e perigo. Dois conceitos ao mesmo tempo. Risco é uma probabilidade ou possibilidade de perda ou dano. Perigo, uma situação de fato geradora de uma lesão física ou dano material. Então, risco, eu costumo dizer que é uma possibilidade, uma probabilidade de ocorrer algo. E perigo, uma exposição a um determinado risco. Então, esse teto tem o risco de cair na sua cabeça, na nossa cabeça, existe, mas remoto, tá? Um risco muito remoto. Mas se começar a ter um tremor aqui no estúdio e esse teto começar a rachar, vai existir esse risco? Vai, com muito mais intensidade. Então, a partir daí, eu estou exposto a esse risco. Então, passo a correr o quê? Perigo. Então, risco, possibilidade, perigo, exposição. Ok? Então, seguindo, os riscos profissionais, as suas divisões aí se dividem em dois, operacionais e ambientais. Os operacionais são responsáveis pelos acidentes propriamente ditos. Um grande exemplo de operacionais, se você for para a tabela lá da NR, tá, os riscos se dividem em 5. Inclusive, no mapeamento de risco que você vai estudar, eles se dividem em 5 e se classificam em cores e em grupo. Grupo 1, tá? Grupo 1 é o risco físico, a cor é verde. Grupo 2 é o risco químico, a cor é vermelha. Grupo 3 é o risco biológico, a cor é marrom. Grupo 4 é o risco ergonômico e a cor é amarela. E grupo 5 é o risco de acidente e a cor é azul. Então, risco de acidente e risco ergonômico podemos classificar como riscos operacionais, mais de acidentes do que ergonômico. Por quê? São riscos que trazem danos imediatos, ou seja, cortou o sangue e caiu, bateu a cabeça, vai ter a lesão. Então, são os riscos de acidentes e os ergonômicos. E os ambientais, que são físico, químico e biológico, são os riscos que
trazem danos a médio e longo prazo, que são as doenças do trabalho e as doenças profissionais, tá? Seguindo aí, falando também um pouquinho da insalubridade. Vamos lá, Billy? O que é insalubridade? Para se ter insalubridade, eu tenho que ter ação de riscos físicos, riscos biológicos ou riscos químicos. A insalubridade, ela está regida na NR15, atividades e operações insalubres. Ela vai ter toda a classificação lá